Atenção para o top de 10 curiosidades que já vai começar os zilhões de coisas. Quando uma garota pede para um rapaz ouvir uma letra, é porque a letra diz tudo o que ela gostaria de dizer, mas não tem coragem. Quando uma estrela explode, ela brilha mais que uma galáxia toda. 3. Sempre que alguém se apaixona, perde em média 2 amigos. 4. 70% das pessoas fingem estar bem simplesmente porque elas não querem incomodar os outros com seus problemas. 5. Depressão pós nada, nada te aconteceu, mas você fica deprimido assim mesmo. 6. Todo ar extra nos sacos de batata chips que tanto reclamamos tem um propósito. É nitrogênio e impede que as batatas quebrem. 7. A capacidade de fazer outros rirem é uma característica de pessoas inteligentes. 8. Em média, uma pessoa gasta pelo menos 15 anos de sua vida esperando por algo que nunca irá acontecer. 9. Em média, uma mulher vai gastar cerca de 1 ano de sua vida tentando decidir o que vestir. 10. Ser feliz não significa que tudo está perfeito. Isso significa que você decidiu olhar para além dos problemas. A partir de agora, zilhões de coisas. O seu rádio vai ficar mais divertido. Muita informação. Está no ar, Zilhões de Coisas. Seu rádio mais divertido, ágil e descontraído. Daqui até aí, aonde quer que você esteja, com certeza você não vai cair na rotina. Zilhões de coisas. Atualidades, curiosidades, gincanas, brincadeiras, entrevistas e tudo que for mais importante, você fica sabendo agora no Zilhões de coisas. Zilhões de Coisas. Está no ar. No ar. Alô, pessoal, estamos chegando com o programa Zilhões de Coisas, você já sabe, é um programa diferente que mistura um pouco de tudo, um pouco aqui ao meu lado ela, Tayane Maramalda. Alô, Tayane, tudo bem? Alô, Gil, tudo bem? Alô, ouvintes dos Zilhões de Coisas, é um prazer estar de volta mais essa semana com você e os nossos ouvintes. E temos muitos assuntos importantes, inclusive esse que foi sobre a cirurgia no bumbum e que resultou na morte de uma mulher. Isso é um caso que já vem acontecendo constantemente, viu, dona Tayane? Que é muito sério. Gil, e no programa de hoje também a gente vai saber segredos da vida íntima de Hitler que foram revelados em um livro. O golpe deu errado e o ditador acabou indo para a cadeia. Nesse período em que ficou preso, foi quando escreveu seu primeiro livro. É verdade, dona Tayane, temos muitas curiosidades. Você sabia que uma garrafa de água transparente pode incendiar um carro? Apenas direcionando uma garrafa de água sob o sol. David Richardson, um dos bombeiros, disse que não leva muito tempo para que seja iniciado um foco de incêndio se as condições forem favoráveis. E vamos saber também por que os piratas usavam tapa-olho. Fora com a luz direta do sol e o lado de dentro, que era quase uma escuridão completa, o tapa-olho servia para manter um dos olhos sempre adaptado aos ambientes escuros. 5 coisas que a ciência pode revelar sobre os cachorros. Eles veem as cores, porém de uma forma diferente. A ciência revela que os cães podem ver as cores assim como uma pessoa daltônica. E no Turistando de hoje a gente vai viajar para Guimarães, a 5ª cidade mais antiga do estado. Hoje eu vou conversar com Marcos Dominici, ele que é do Departamento Municipal de Turismo. Na nossa enquete da semana, você tem medo de envelhecer? E o nosso desafio dos Zilhões com o quiz e o desafio dos gentílicos. Tudo isso e muito mais a partir de agora nos Zilhões de Coisas, que está só começando. Zilhões de coisas. Bacana, esse é o Zilhões de Coisas, você já sabe, pode participar pelo nosso Instagram, Zilhões de Coisas, fácil. Tem também o nosso Facebook, você vai lá e coloca lá, Zilhões de Coisas, para interagir com a gente, dona Tayane. Gil, e para você que perdeu alguns Zilhões de Coisas e quer escutar novamente o programa, ou perdeu algum quadro específico, ou quer reouvir o programa, escutar novamente, é só acessar o nosso canal no YouTube, Zilhões de Coisas. Se inscrevam no canal. E para começar, claro, nós temos o quadro Mundo Curioso. Você sabia que os primeiros a usar salto alto foram os homens, Gil? Dona Tayane, antigamente era assim, mas hoje... Mas ainda tem gente que usa, viu, dona Tayane? Alguns homens ainda usam, Gil. É verdade. Então vamos acompanhar essa curiosidade com Bruna Lohana. Mundo Curioso.
poucos acessórios utilizados atualmente podem ser considerados exclusivos de homens ou mulheres. O salto alto, no entanto, pode ser apontado como uma dessas exceções, pois em geral é assimilado como uma peça de vestuário feminino em qualquer lugar do mundo. Apesar disso, as coisas nem sempre foram assim. Por mais incrível que pareça, o uso desse tipo de calçado começou no século XV e somente por homens. Na Europa, houve uma época em que o uso desse tipo de calçado estava associado à nobreza, mas o surgimento dele na região se deu por meio dos persas. Eles estavam em guerra contra o Império Otomano e um comboio de diplomatas em 1599 passou por várias das principais cidades europeias em busca de apoio militar. A empreitada teve início em Moscou e terminou em Lisboa, e por onde eles passavam, os sapatos de salto chamavam a atenção. Ao contrário do que acontece hoje, eles utilizavam o calçado por motivos práticos. O espaço criado pelo salto entre o antepé e o calcanhar fazia com que, ao subirem seus cavalos, fosse possível travá-lo no estribo, proporcionando uma cavalgada mais confortável. Após essa exposição não intencional da novidade por toda a Europa, uma coincidência fez com que o acessório ganhasse status de nobreza. Na época, o rei da França, Luís XIV, estava fascinado pela cultura persa e, ao mesmo tempo, não era um dos homens mais altos do mundo. Com 1,63 m, portanto menor que a média da época, ele mandou confeccionar um sapato com salto de 10 cm, amenizando o problema que o atormentava. A mudança teve início quando calçados passaram a se tornar populares na Europa. No mesmo período, as mulheres começaram a lutar por seus direitos, exigindo igualdade em todos os aspectos. Isso fez com que elas preferissem vestuário e comportamentos semelhantes aos dos homens. Usavam ombreiras, utilizavam cortes de cabelos mais curtos e, obviamente, os sapatos de salto alto. Hoje pode parecer confuso, mas na prática, elas adotaram o salto alto para parecerem mais masculinas. Mesmo assim, existiam diferenças, pois saltos masculinos eram sempre largos, enquanto os femininos se mostravam bem mais finos. Não existe uma data específica, mas, em algum ponto na virada do século XIX, os homens abandonaram os saltos em seus sapatos. Para os zilhões de coisas, Bruna Lohana. E chegou a hora do quadro verdadeiro ou falso. Será que Cristiano Ronaldo jogou o microfone de um repórter israelense no lago agora durante a Copa do Mundo? Vamos conferir com Clayton Collins. Verdadeiro ou falso? O vídeo é real, mas o ato do jogador português nada tem a ver com Israel. Em junho de 2016, Cristiano Ronaldo perdeu a paciência devido a grande assédio da imprensa em cima dele e acabou arrancando o microfone das mãos do jornalista do Correio da Manhã de Lisboa, Diogo Torres, que se aproximou de Cristiano Ronaldo para lhe fazer uma pergunta. Em seguida, Cristiano atirou o equipamento num lago artificial ali próximo a ele, e o fato ocorreu na França. Em entrevista à BBC, na época, o jornalista, que é conterrâneo do craque não israelense, disse que apenas perguntou se ele estava preparado para a partida e que até o momento não havia recebido nenhum pedido de desculpas do jogador ou de sua equipe. Conclusão: o vídeo é real, mas o repórter não é israelense. Cristiano Ronaldo jogou o microfone de um compatriota seu em um lago. O momento agora é do quadro Incrível. Highlander, cão sobrevive 6 dias no deserto do Atacama após pular de um avião. Realmente é incrível, então conta aí, Lara Souza. Incrível! Perder o seu bichinho de estimação já é uma das piores sensações do mundo. Agora imagine que isso aconteça em um dos lugares mais hostis do planeta. Recentemente, um cachorrinho acabou se perdendo no deserto do Atacama após um acidente a bordo de um avião. Parece um pesadelo, mas felizmente a história acabou bem. Tudo começou no dia 29 de junho, quando um pequenino Gaspar, um cachorro salsicha de 2 anos de idade, embarcou com Lígia Galardo em um avião em Santiago, no Chile, com destino a Iquique, no norte do país. Uma viagem de mais de 2.000 quilômetros. Lígia é uma das melhores amigas da dona do cãozinho, Janis Cavieres, que havia viajado de ônibus alguns dias antes e pediu para a colega levar o seu animal de estimação. Porém, ao chegar a Iquique, Lígia descobriu que o cão não estava mais na aeronave. Como explicar para a amiga que perdera Gaspar? Segundo funcionários da companhia aérea, é provável que a caixa de transporte do cachorro tenha caído e quebrado durante o pouso, com o coitadinho fugindo assustado em direção ao deserto assim que teve uma oportunidade.
noite. Foram 6 dias de buscas, que envolveram funcionários da aviação, exército, amigos e familiares de Janice e até mesmo voluntários que viram os anúncios no Facebook. Ele chegou a ser visto antes de ser resgatado, mas como estava com medo, acabou fugindo novamente. Ao ser encontrado, Gaspar estava sujo, estressado e desnutrido, algo esperado para quem passou quase uma semana no deserto do Atacama, um lugar extremamente complicado de sobreviver, mesmo para um humano, que dirá para um cachorrinho indefeso. A companhia aérea instaurou um inquérito para averiguar se o incidente foi apenas uma fatalidade ou uma falha humana. Gaspar perdeu 3 dos 9 quilos que possuía, mas passa bem e está se recuperando em seu novo lar. Que susto, hein? Gaspar é um guerreiro. Lara Souza para os Zilhões de Coisas. Incrível! E chegou a hora do quadro Tesouro Nerd. Vamos continuar falando das tirinhas brasileiras, não é isso, dona Tayane? É isso aí. E a tirinha da vez agora é a do Menino Maluquinho. Também não é do meu tempo, viu, dona Tayane? Isso aí é coisa antiga, isso é do seu tempo, viu? Porque do meu é só do Bob Esponja pra cá que eu lembro, viu? Sei. Então, Menino Maluquinho não lembro, viu, dona Tayane? Ah, tá. Você é dos anos 2000, né, Ju? Exatamente. Sei, Nasci depois disso. Entendi. Vamos conferir aqui as tirinhas com o Altair Santos. Tesouro Nerd. Fala galera, ligado nos Zilhões de Coisas, beleza? Aqui é o Altair Santos, estamos de volta para mais um sábado de Tesouro Nerd. E hoje dando continuidade à série Tirinhas Brasileiras. Hoje vamos falar de um menino maluquinho. Tenho certeza que você já ouviu falar dele, não é mesmo? Mas se quiser ficar por dentro de tudo do universo desse personagem, se liga agora no Tesouro que só tá começando. O Menino Maluquinho é uma série de histórias em quadrinhos brasileira criada pelo desenhista e cartunista Ziraldo. A revista foi baseada no livro infantil de mesmo nome, publicado em 1980, que se tornou um fenômeno durante os anos de 1990 e 2000. As histórias em quadrinhos foram publicadas pela Abril e Globo, de 1989 até 2007. Maluquinho é um típico alegre e criativo menino de 10 anos de idade, que devido à sua personalidade excêntrica e agitada, adora fazer maluquices, aprontar com as pessoas e causar as maiores confusões, sendo conhecido por todos como um causador de problemas. A marca registrada de Maluquinho é uma panela, que é sempre vista no topo de sua cabeça, que ele usa como se fosse uma espécie de chapéu. O livro original que inspirou a revista se tornou um sucesso, tendo vendido até dezembro de 2005 mais de 2,5 milhões de exemplares, sendo conhecido por inúmeras crianças, servindo de inspiração para peças teatrais, filmes, óperas e séries de TV. Ela apresenta as histórias e invenções de uma criança alegre e sapeca, maluquinha. São cartoons e atividades que descrevem liricamente o sabor da infância. Era uma vez um menino que tinha um olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés. A frase abre o livro O Menino Maluquinho, que apresentou ao mundo um dos mais queridos personagens brasileiros, criado pelo cartunista Ziraldo, no dia de seu 48º aniversário, 24 de outubro de 1980. Diz a lenda, e o próprio Ziraldo, que a inspiração para criar o menino surgiu espontaneamente, enquanto ele fazia barba e falava consigo mesmo olhando no espelho. Criado pelo cartunista tanto em texto quanto em imagem, Maluquinho rapidamente foi para tiras e quadrinhos, onde ganhou turma. Destaque inclusive para a sensível e espevitada Julieta, que ganhou até revista própria na primeira década dos anos 2000. Ziraldo, apesar de amarrado por ele, não considera o Menino Maluquinho um sucesso tão retumbante de tumbas entre as crianças. Tem mercado para o Menino Maluquinho, mas é cult. O Maluquinho é cult. Em histórias em quadrinhos infantis no Brasil, só o Maurício de Souza conseguiu se firmar. Ele já fez parte do inconsciente coletivo. As crianças já conhecem Maurício, porque os pais já conheciam Maurício, afirmou Ziraldo em entrevista exclusiva ao Mundo HQ em 2000. O Menino Maluquinho traz consigo alguns personagens icônicos, sendo os principais Julieta, Juju, a namorada de Maluquinho. Ela é esperta e decidida. Julieta é uma menina alegre, faladora e enérgica, sendo que para ela nada é impossível de fazer, e também ela é líder de todas as brincadeiras, além de ser a maior fofoqueira da área. Bocão é o melhor amigo de Maluquinho, é ingênuo e simpático, porém fiel e corajoso. Menino gordinho e comilão que muitas vezes está sempre ao lado de Maluquinho na maioria dos seus planos e piadas. Ele também é o mais alto da turma. Juninho, outro dos melhores amigos de Maluquinho. Ele é um rapaz pessimista, desconfiado e mal-humorado, que usa óculos e o mais baixo da turma, sendo alvo de zombaria da turma devido ao seu pequeno tamanho, apesar de tentar sempre descontar de qualquer maneira neles. Carolina, ou simplesmente Carol, é a melhor amiga de Julieta. Ela é uma menina idealista e ecologista
que sempre se preocupa muito com a natureza e que quer melhorar o mundo, além de ser vegetariana e nunca comer carne, preferindo uma alimentação natural. Carolina também se veste como uma menina de antigamente, usando sempre um vestido verde, e seu cabelo é amarrado em 2 tranças. Herman, um valentão e rival de Maluquinho. Herman é um rapaz alto e forte que é ciumento de Maluquinho, por ele ser sempre o centro das atenções e muitas vezes ameaça dar uns tabefes neles, mas é sempre enganado por ele. Herman lidera uma outra turminha de meninos como se fosse um general. Isso é influência do pai e do avô dele, que são militares. A Nina é a irmã mais nova do Bocão, tendo 5 anos de idade, e apesar disso, ela é tão esperta e matura quanto o irmão. Independente de ser a menor da turma, Nina faz questão de participar de todas as aventuras. Lúcio, um amigo de Maluquinho. Lúcio é um menino afro-brasileiro que adora ler e vive com livros embaixo do braço, sendo assim, o cérebro da turma. Ele também é o primeiro da classe, sendo o exemplo que a professora mostra para a turma. O único problema de Lúcio é que, como sendo um intelectual, vive encucado. Sugiro Fernando é um dos vizinhos do menino Maluquinho. Sugiro é descendente de japoneses e, como a maioria deles, é muito obediente, quieto e aplicado nos estudos, sendo sempre visto com os olhos fechados. A sua maior paixão é o computador, passando a maior parte do tempo na internet, tanto que precisa ser arrastado para fora do quarto, com o único que consegue fazer ele brincar na rua é o Maluquinho. Shirley Valéria é a garota mais bonita da turma, sendo cobiçada por todos os meninos. Shirley é uma menina rica, de cabelos loiros, que passa o dia todo fazendo ginástica e se embelezando. Shirley é uma autêntica perua, principalmente por influência de sua mãe, que sonha em torná-la uma modelo atriz socialite cheia de grana. Existem também alguns personagens recorrentes, mas que deixaram suas marcas nas histórias do Maluquinho. Pagu, uma das amigas de Julieta. Ela é uma menina ativista do feminismo e que luta pelos direitos dos animais. Pagu possui um estilo radical e despojado, sendo que a principal prova disso são seus cabelos de cor verde. Pagu é prestativa com todas as pessoas, sempre querendo ajudá-las em qualquer situação, além de adorar muito poesias. Simone é a artista da turma do Maluquinho, uma menina afro-brasileira que usa rastafari no cabelo e que veste um macacão, sendo uma artista. Simone está sempre buscando maneiras novas de se expressar, principalmente através da música. Janaína, outra das amigas de Julieta. Janaína é uma doce menina afro-brasileira que gosta de usar computadores e que tem um cabelo preso por 2 Maria Chiquinhas. Jo, outra das amigas de Julieta. Ela é uma menina obesa, de cabelos loiros e encaracolados, que está sempre comendo alguma coisa. E por último temos a Renata, que é uma fashionista da turma do Maluquinho. Renata é uma menina inteligente de cabelos ruivos, que sonha em se tornar uma grande jornalista quando crescer e que também adora muito se enfeitar, possuindo um enorme senso de moda. Bom galera, o Tesouro Nerd chegou ao fim, mas continue nos ouvindo todos os sábados aqui na nova 1290 Timbira M. Interaja conosco através das redes sociais dos Zilhões. Forte abraço para todo mundo. Altair Santos para os Zilhões de Coisas. Desafio dos Zilhões. E chegou o momento do nosso quadro Desafio dos Zilhões, a primeira parte com os gentílicos das cidades. Eu escolhi a letra C. E a senhora, dona Tayane? Eu escolhi, Gil, a letra H. Quero ver um dia que coincidir a gente tirar as mesmas cidades, viu, dona Tayane? As mesmas letras. Então vamos lá, no par ou ímpar, dona Tayane? Ímpar. Pá. 1, 2, 3 e já. Aí, desta vez a senhora ganhou. Coloquei 3, a senhora 3. Primeira vez que a senhora mudou, não foi 2. Então a senhora ganhou. Deu pá, dona Tayane. 6. Vai lá, começa. Vamos lá, começo. Quem nasce, Gil, em Honório Serpa? Honoroense. Erradíssimo, Gil. É Honório Serpense, lá no estado do Paraná. Tá bom, então eu vou aqui até a Bahia. Quem nasce em Cabeceiras do Paraguaçu? Paraguaçuense. Errou, dona Tayane. É Cabaceirense. Meu Deus. Quem nasce, Gil, em Herculândia, em São Paulo? Herculandiense. Quase, Gil, por uma letra, é herculandense. Eu pensei, essa foi a minha primeira opção, mas como você fez a pegadinha, aí eu quis mudar um pouco. Então, quem nasce em Cabreúva, em São Paulo, é o quê? Cabreuvense. Não, Cabreuvano. Continua tudo igual, do jeito que começou. Vai lá, dona Tayane. Quem nasce agora, Gil, em Erval d'Oeste. Erval d'Oeste, que fica em Santa Catarina. Ervaldoense. Não, Gil,
Ervaldoeste, Gil. Quem nasce em Ervaldoeste é ervalense. Tá bom, então. E quem nasce em Cabrobó, em Pernambuco, é o quê? Cabroboense. Tá vendo como eu falei? Deixei uma bem fácil pra senhora. 1-0. Agora tem que ser uma fácil pra mim também, viu, dona Thaís? Tô sendo bonzinho, viu? Vai uma fácil então aqui. Quem nasce em Humberto de Campos, aqui no Maranhão. Humberto Campense. Gil, é humbertoense. Pensei nisso. Então, já que você falou Maranhão, Cachoeira Grande. Quem nasce lá é o quê? Cachoeira Grandense. Errou, é cachoeirense. Continua 1-0 pra senhora. Vai, vou empatar agora, vai. Quem nasce em Eitoraí, em Goiás. Como é o nome? Eitoraí. Eitoraí. Eitoraiense. Acertou, Gil. Viu? Empate. Como eu disse que ia empatar, empatou 1-1. Essa aqui foi muito fácil. Essa aqui também é fácil. Quem nasce em Caiçara do Norte, no Rio Grande do Norte? Caiçara do Norte? Rio Grande do Norte. Caiçorense. Acertou, mas errou. Porque é Qual é o nome da cidade? Caiçara do Norte. Caiçarense do Norte. Tá. Então, só acrescente isso aí, viu, dona Tayane? Tá bom. A minha última agora, quem nasce em Eliodora, em Minas Gerais. Eliodorense. Acertou, Gil. 2-1, virei. Essa aqui é muito fácil. É até o nome de uma cidade lá nos Estados Unidos. É cidade ou é estado? Califórnia, no Paraná. Califórnia É o estado. E quem nasce aqui em Califórnia, no Paraná, é o quê? Califórnia. Califórnia aqui é californiense. Errou, dona Tayane. Errou. Não, errou. Errou, dona Tayane. Não vale chutar, não vale. Californiano. Ganhei, dona Tayane, nesse primeiro desafio. Tem até as mechas californianas, podia ter me dado uma dica. Pois é, mas aí pra senhora não chorar, ainda tem a segunda parte do desafio, que esse outro desafio ele é tão polêmico que a gente precisa de uma juíza pra gente, a juíza, e ela também não vem sozinha, ela trouxe o segurança que está aí do seu lado, viu, dona Tayane? Na verdade, Gil, esse é o meu segurança. Ele é o seu segurança? Pensei que fosse da juíza, que a juíza chegou aí junto com ele aí e tal. Ele tá armado, então pensei que fosse o segurança da juíza. Não, Gil, meu segurança. Mas no próximo bloco não tem só isso não, né, dona Tayane? Não, no próximo bloco a gente vai saber também 5 coisas que a ciência pode revelar sobre os cachorros, no quadro Pesquisódromo. No quadro Mundo Misterioso, vamos saber os segredos da vida íntima de Hitler, que foram revelados em um livro. Vamos saber também que uma garrafa de água transparente pode incendiar um carro. Tudo isso e muito mais após o intervalo aqui no Zilhões de Coisas. Estamos apresentando Zilhões de Coisas.